A nova ordem mundial e a imagem da besta. Provavelmente você já deve ter ouvido falar algo sobre a nova ordem mundial. Se fizer uma busca na internet, certamente encontrará muita informação e definição para ela, inclusive como sendo uma nova configuração geopolítica e econômica, a qual o mundo assumiu no período pós-Guerra Fria com a queda do Muro de Berlim e a extinção da União Soviética. Mas não é sobre esse conceito que nós vamos tratar aqui. Nós iremos falar neste vídeo sobre a verdadeira nova ordem mundial, aquela a qual se referiu o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush pai. It is a big idea, a new world order, a new world order, a new era, a new world order. Of a new world order? Global governance and global agreements. There's a new world order. We needed a new world order. I think a new world order is emerging. Tudo foi assinado pelas 20 maiores economias do mundo. E não aconteceu nada depois. Por quê? Não aconteceu nada porque, como nós não temos uma governança global... Eu passei metade da minha vida dizendo que era preciso construir uma nova ordem econômica mundial. E agora, pessoas que eu pensei que eu nunca ia chegar perto deles, dizendo que era preciso uma nova ordem econômica mundial. Lula foi recebido nesta segunda-feira em Roma pelo presidente da República Italiana, Giorgio Napolitano. Segundo ele, a atual crise financeira constitui uma extraordinária oportunidade para que se possa refletir sobre os erros e para que seja criada uma nova ordem mundial. O presidente Lula abriu o Fórum Econômico Mundial na América Latina, defendendo uma nova ordem econômica para o mundo. Senhor presidente, os temas que estão no centro de nossas preocupações, a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima, tem um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável. No documento direcionado a todos os bispos e fiéis da Igreja, Bento XVI pede uma reforma do sistema financeiro internacional com base na moral e na ética e sugere a criação de uma autoridade política mundial para resolver os problemas. A mudança climática é real e perigosa. É necessário um novo sistema de governo global para lidar com essa ameaça sem precedentes. Esta nova autoridade política seria responsável pela redução da poluição e o desenvolvimento dos países e regiões pobres. O Papa se está convirtiendo em um líder a nível mundial. Hay muy pocos líderes mundiales. Yo recuerdo ahora cuando estuve en Turquía, al retorno, una periodista turca dijo, yo soy musulmana, pero usted es un líder para todas las personas en el mundo. Y es verdad, se nos está convirtiendo porque hay muy pocos líderes de ese nivel moral, de esa estatura, ¿no? Porém, antes de entrarmos no assunto, vamos relembrar o conceito de alguns termos para podermos compreender melhor a matéria. Então vamos rever o que é fascismo, poder formal e poder real. O fascismo. Bem, de uma maneira simples e resumida, o fascismo é uma forma de governo radical e totalitário, no qual há forte veneração ao Estado, devoção a um líder central e forte, ênfase muito grande no militarismo e controle pessoal. Diferentemente do comunismo, no fascismo, as pessoas têm direito à propriedade, mas é um direito qualificado. Tem como símbolo um feixe de varas, fatias, símbolo usado no Império Romano, associado ao poder e à autoridade. Constitui-se de um feixe de varas, amarradas por correias, simbolizando o poder de punir, símbolo também da soberania e união. O feixe é ligado a um machado ou lança, que simboliza o poder de vida e morte. Era carregado por oficiais romanos como símbolo de autoridade. Na República, o cônsul ou o pretor, quando começava uma expedição, fazia seus votos no Monte Capitolino. Ele era aclamado imperator, isto é, um líder por suas tropas, decorava suas fátias com flores de louro e na sua volta depositava garlândias sobre o Monte Capitolino. O Monte Capitolino é o local onde se encontra o Vaticano hoje, e Capitol, Capitólio,
é o nome do edifício legislativo dos Estados Unidos. Será isso uma coincidência? O poder formal. O poder formal é representado pelas autoridades legalmente instituídas para administrar o Estado. Geralmente, são investidas desse poder através de processo eleitoral. É o poder visível, aquele o qual o povo espera que tenha, ou pelo menos deveria ter, o controle total do Estado. Exemplo: o presidente da República, o governador, o prefeito, etc. O poder real. O poder real é oculto. O povo só vê o resultado de suas ações. Ele é o poder que realmente controla. Muitos nem imaginam que ele possa existir, outros pensam que ele é apenas uma teoria da conspiração. Mas o poder real existe e controla tudo. Geralmente esse poder é representado pelas grandes corporações, grandes empresas, pela ONU e também, aliás, de forma bem secreta, por um poder religioso. Ei, peraí, um poder religioso? Será que uma religião tem poder para controlar países? Bom, isso é o que veremos neste estudo. Pois bem, nós vamos ver que é bem possível que exista um poder oculto que pretende dominar nosso planeta. Esse poder tem seu representante estabelecido aqui na Terra, ao qual ele delega seus poderes. Mais à frente, nós veremos quem é esse poder oculto e quem é o seu representante. Bem, esse poder sempre desejou ter o domínio do mundo inteiro, mas por 2 vezes o seu plano foi frustrado. A primeira, quando os homens foram dispersos pelos continentes por afinidade idiomática, e a outra, durante a Idade Média. No entanto, esse poder parece estar agora conseguindo reunir todas as forças para levar a cabo seu mais almejado intento: um governo mundial. Muito bem. Agora, como se trata de um assunto que envolve a criação de um governo global, não dá para falar nesse tema sem consultar a Bíblia. Pois, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a Bíblia é a principal fonte de informação sobre política mundial. Muito bem. No livro do profeta Daniel, encontra-se 2 vezes o relato da história do mundo a partir de Babilônia e vai até o fim de nossa era. Uma é através da estátua que o rei Nabucodonosor sonhou e a outra é através da visão dos 4 animais. Daniel capítulo 2, a estátua. A cabeça de ouro, Babilônia. Peito de prata, Medopérsia. Quadril de bronze, Grécia. Pernas de ferro, Roma. Pés de ferro e barro, Europa. Nos dias da Europa, apareceu uma pedra lançada não por mão humana e destruiu a estátua e estabeleceu um grande reino, um reino eterno. A chave para a interpretação desta profecia, o profeta já havia dito: a cabeça de ouro era Babilônia. Daniel capítulo 7. Os 4 animais. Por favor, preste bem atenção. É preciso entender bem esta parte para compreender lá na frente quem é que deseja e está controlando a implantação da nova ordem mundial. Atente para a principal característica religiosa de cada império. Então vejamos. O primeiro animal, um leão com asas, Babilônia. Deuses, Bel, Marduk, Anu, etc. Principal característica da religião, adoração ao sol. Babilônia, adoração ao sol. Segundo animal, um urso com um lado maior que outro, com 3 costelas na boca, a Média e a Pérsia. Esses 2 países se juntaram somente para unir forças, mas nunca foram unidos. Sempre estavam em desarmonia. Primeiro a Média controlava, depois a Pérsia passou a dominar. Deus, Mitra. Principal característica da religião, mitraísmo, onde, depois de completar os 7 graus, o sacerdote era chamado de pai e recebia uma congregação para pastorear. Então, Medopérsia, mitraísmo.
O terceiro animal. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Grécia. 4 asas, alta velocidade, rapidez no alcance dos objetivos. 4 cabeças, o reino seria dividido em 4. Deuses: Zeus, Apolo, Atena, Afrodite, Poseidon, Hera, Ártemis, Deméter, Dionísio, Hermes, etc. Principal característica da religião: um deus para certos aspectos da vida ou para elementos da natureza. Exemplo: Deus do amor, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da caça, Deus da colheita, Deus do mar, etc. Então, Grécia, politeísmo funcional. O quarto animal. Um monstro com 10 chifres. Roma. Deuses: Júpiter, Saturno, Juno, Vulcano, Netuno, Diana, Vênus, Minerva, Mercúrio, Ceres, etc. Principal característica da religião: um deus para certos aspectos da vida ou para elementos da natureza. Exemplo: Deus da sabedoria, Deus do amor, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus da caça, Deus da agricultura, Deus do oceano, etc. Então, Roma, politeísmo funcional. Vejamos agora um detalhe muito importante neste monstro de 10 chifres. Um chifre pequeno subiu e abateu 3 chifres, a ponta pequena. Após o reinado do quarto animal, que é o Império Romano, haveria um outro poder, a ponta pequena. Preste bem atenção agora, porque esta ponta será o objeto principal do nosso estudo, pois, segundo a Bíblia, ela só será destruída na volta de Jesus. Então, o quarto animal tinha 10 chifres, mas um chifre pequeno subiu e destruiu 3 chifres dos 10. Isto significa que um poder diferente surgiria após a queda do Império Romano, destruiria 3 reinos e dominaria o mundo. Seria uma nova forma de império mundial, diferente dos outros 4 impérios existentes antes dele. Esse chifre pequeno faria o seguinte: proferiria palavra contra o Altíssimo, mudaria os tempos, mudaria a lei de Deus, iria fazer guerra contra o povo de Deus por 1260 anos e os venceria. E essa ponta pequena só seria destruída quando Jesus voltasse. Você pode achar um pouco contraditório esse poder fazer guerra contra o povo de Deus por 1260 anos e só ser destruído na volta de Jesus, isto é, no final dos tempos. Mas acontece que esse poder estaria aparentemente inoperante por alguns anos, mas depois voltaria com toda a força para concluir sua obra. Mais à frente, nós veremos quem é esse poder que representa o chifre pequeno, como ele fez guerra contra o povo de Deus, como ele mudou os tempos e a lei de Deus, e como ele ficará no poder até o fim dos dias. Muito bem. Agora vamos estudar Apocalipse 13, para termos mais detalhes sobre essa ponta pequena e como ela opera ardilosamente para a implantação da nova ordem mundial. Apocalipse 13 fala de 2 bestas, uma que sobe do mar e outra que sobe da terra. Falaremos sobre a besta que sobe da terra mais adiante. Agora, veremos a besta que sobe do mar. Ela recebe poder diretamente do dragão. Ela é, de fato, um representante dele. Esta besta é semelhante ao leopardo, tem os pés de urso, boca de leão, 7 cabeças e 10 chifres. A Bíblia diz que ela recebe poder diretamente do dragão. Isso significa que ela recebe poder diretamente de Satanás. Essa besta estaria ativa por 42 meses, isto é, 1260 dias, que profeticamente equivale a 1260 anos. Ela receberia um golpe em uma de suas cabeças, uma ferida mortal, mas a ferida seria curada e ela se restabeleceria e toda a terra iria se maravilhar após ela. Bom, por essas características, já deu para perceber
que tanto Daniel como João em Apocalipse estavam falando do mesmo poder, pois a besta de Apocalipse 13 possui as mesmas características dos 4 animais de Daniel 7, e um relato é um complemento do outro. Então vejamos. Daniel 7. Ele surge do grande rio, muita água. Em Apocalipse 13, a besta surge do mar, muita água. Em Daniel 7, um monstro terrível com 10 chifres. Em Apocalipse 13, o leopardo, pés de urso, boca de leão e 7 cabeças com 10 chifres. Em Daniel, esse poder lutaria contra os santos por 1260 anos. Em Apocalipse, é dito que ele lutaria 42 meses, isto é, 1260 anos. Existe um detalhe muito importante em Apocalipse 13, uma de suas cabeças haveria de ser ferida mortal, mas essa ferida seria curada. Bem, como nós podemos ver, a besta que sobe do mar, descrita em Apocalipse 13, possui as mesmas características dos 4 animais de Daniel 7. O fato dessa besta possuir a boca de leão, os pés de urso, corpo de leopardo e os 10 chifres indica que essa besta possui filosofias, mitos e credos religiosos vindos da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Lembrem-se das principais características religiosas desses países: Babilônia, adoração ao sol; Medopérsia, mitraísmo; Grécia, politeísmo funcional; e Roma, politeísmo funcional. Bom, até agora nós vimos esse poder como um todo. Porém, existe uma outra figura que a Bíblia revela, a qual atua juntamente com esse poder. Na verdade, seria como se fosse um instrumento na mão dele. Esse poder usa-a enquanto é útil, mas chegará uma hora em que ele vai descartar essa figura. Bem, agora nosso estudo vai ficar mais interessante, pois vamos para Apocalipse 17. Ali o anjo revela ao apóstolo João que havia uma besta de cor escarlate com 7 cabeças e 10 chifres. E em cima dessa besta, uma mulher vestida de escarlate e púrpura, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Essa mulher tinha uma taça de ouro na mão, cheio de abominações e imundícias das suas prostituições, a qual dava de beber às nações da terra. Ela tinha uma inscrição na testa que dizia: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes. Precisamos lembrar agora que a cada vez em que a Bíblia descreve esse poder, ela vai acrescentando características e elementos distintos, como se estivesse dando pistas para que possamos identificar esse poder. Às vezes, esses elementos até parecem como peças de um grande quebra-cabeça. Então, temos 3 blocos na Bíblia que falam desse poder. Primeiro Daniel 7, depois Apocalipse 13 e agora o capítulo 17. Uma mulher em profecia simboliza igreja. Uma mulher prostituta é uma igreja que não é pura, portanto, não se trata de uma igreja de Deus, mas sim de uma igreja corrompida. Então, o próprio anjo em Apocalipse 17 explica para João o significado de alguns elementos dessa profecia. As 7 cabeças são 7 montes onde está concentrado esse poder. São também 7 reis ou formas de governo. Aqui não há consenso entre os estudiosos da Bíblia. Alguns creem que se trata das 7 cabeças dos 4 animais de Daniel 7. Outros acreditam ser os grandes impérios, Babilônia, Pérsia, Grécia, etc. Mas para alguns outros, trata-se de forma de governo, a qual viveu o 4º animal, que é Roma, república, monarquia, império, etc., até chegar no papado. E os 10 chifres são 10 reis que ainda não são reis, mas assim que forem constituídos reis, eles entregarão o poder à besta. É dito também que a besta vai matar a mulher que está sentada nela. Muito bem. Agora, antes de passarmos para o campo histórico, vamos ver um pouco sobre a besta que sobe da terra.
Esse poder que sobe da terra tem 2 chifres como cordeiro, mas fala como dragão. Exerce todo o poder na presença da besta que subiu do mar, e ele vai fazer uma imagem da besta que subiu do mar, e fará com que seja morto todo aquele que não adorar essa imagem. Fará com que todos recebam um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome, que é 666. Muito bem, temos agora as peças do quebra-cabeça quase arrumado na mesa, pronto para ser montado. Então, vamos montá-lo. Como dissemos anteriormente, a Bíblia nos fornece algumas pistas para começarmos nossa pesquisa. E ela diz que a ponta pequena seria um poder político religioso que duraria milhares de anos. Que esse poder político religioso deve ter em seu sistema as mesmas características das religiões daqueles impérios. Relembrando, Babilônia, adoração ao sol; Pérsia, mitraísmo; Grécia e Roma, politeísmo funcional. Então, preste muita atenção agora. Você conhece alguma religião que tenha mais de 1000 anos de existência? Você conhece alguma religião que possui um objeto de culto que representa adoração ao sol? Você conhece alguma religião que tem na praça de sua sede o maior símbolo de Anu do mundo, o qual simboliza adoração ao sol? Você conhece alguma religião que o sacerdote é chamado de pai e cuida de uma paróquia? Você conhece alguma religião que possui um sistema de crença em entidades santas para algumas áreas da vida humana, como casamento, causas impossíveis, coisas perdidas, guerra, dívidas, direção motorista, etc.? Você conhece alguma religião que sua sede está numa cidade conhecida também por ter 7 colinas? Você conhece alguma religião que usa como um de seus símbolos uma mulher com uma taça na mão? Você conhece alguma religião que usa vestes com cores púrpura e vermelha como cores oficiais para os mais altos graus de seus sacerdotes? Você conhece alguma religião com essas características? Certo. Então, vejamos agora no campo político. Qual poder passou a dominar o mundo após a queda do último dos 4 impérios? Lembra-se? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma? Então, com as crescentes invasões provocadas pelas 10 tribos bárbaras, os anglo-saxões, os burgúndios, os francos, os germanos, os érulos, os lombardos, os ostrogodos, os suevos, os vândalos e os visigodos, o Império Romano ficou cada vez mais fraco e finalmente caiu no ano 476. Com a queda do Império Romano, o bispo de Roma começou a se fortalecer e o seu poder político religioso alcançou grande representatividade nos países da Europa. Desta forma, com a ajuda de Clovis, rei dos francos, em 538, o Papa consegue destruir a última das 3 tribos bárbaras que ofereciam oposição ao seu domínio: os vândalos, os érulos e os ostrogodos. Como instituição estável, o papado começava assim a consolidar sua hegemonia, que duraria 1260 anos, indo de 538 a 1798. Durante a Idade Média, a Igreja Católica dominou os ditames da consciência das pessoas, uma forma diferente de domínio, mas não menos eficaz do que os outros grandes impérios, alterando a lei de Deus. Sob a influência do bispo de Roma, o imperador Constantino alterou a observância da lei de Deus, que era no sábado, passando para o domingo. E a Igreja Católica faz questão de vindicar esse direito a ela, o de ter mudado a observância do sábado para o domingo. A Igreja Católica também alterou a lei de Deus quando excluiu o 2º mandamento, o qual proíbe expressamente a adoração de imagens.
mudando o tempo. O calendário que o mundo utiliza hoje foi elaborado pelo Papa Gregório XIII, que em 1582 alterou os dias do mês para sincronizar o calendário das festas pagãs com as festas judaico-cristãs. Nesse período em que o Papa dominava, quem ousasse pensar diferente, isto é, herege, era excomungado e condenado à fogueira. Muitos, antes da condenação, passavam por horrendas sessões de tortura. Com efeito, o Papa dominava o mundo nessa época, mas aconteceu algo que acabou com o seu domínio: a Reforma Protestante. Até então havia somente uma religião, e através dela o Papa tinha domínio sobre os reis da Europa. Na verdade, ele pretendia expandir sua religião para todos os países, pois a religião era a chave de controle que ele possuía para dominar os países. Em poucas palavras, sua religião consistia nisto: existe um Deus todo-poderoso no céu, ele tem um paraíso para os fiéis e um inferno para quem não o obedece. Agora, o mais importante: eu sou o representante dele aqui na terra. Bom, agora preste muita atenção, pois esta é a chave para entendermos lá na frente o que será a imagem da besta. Nós estamos falando da besta, isto é, do poder que sobe do mar. Sua principal característica no campo político foi a imposição de leis religiosas com o amparo coercitivo da máquina do Estado. O Papa usava todo o aparato do Estado para fazer valer seus interesses religiosos. Vale a pena lembrar: Roma nunca esquece e Roma nunca muda. Ah, como aquele poder oculto odiou esse movimento da reforma. A Igreja então logo tratou de providenciar algo para conter esse movimento. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum dever, a não ser o de estender o seu poderio. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riquezas e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e estabelecimento da supremacia papal. Quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo o bem. Mas sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificassem os meios. Por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassinato não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis, quando serviam os interesses da Igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriram caminhos aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias de seus senhores. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum. E os filhos dos pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Toda a pompa e ostentação exterior do culto romano eram utilizadas a fim de confundir a mente, deslumbrar e cativar a imaginação. E assim, a liberdade pela qual os pais tinham labutado e derramado seu sangue era traída pelos seus filhos. Os jesuítas rapidamente se espalharam pela Europa e, aonde quer que iam, eram seguidos de uma revivificação do papado.
Hoje, como poucos sabem, eles controlam as sociedades secretas, o sistema financeiro mundial, criaram o teatro, controlam a indústria do cinema, a indústria fonográfica, criaram algumas religiões e movimentos religiosos como a Nova Era, criaram algumas doutrinas para igrejas tradicionais como a do arrebatamento secreto. E como muitos estudiosos do assunto dizem, o Papa que veste de preto, o general dos jesuítas, possui mais poder que o próprio Papa que veste de branco. Criaram a Revolução Francesa, os Illuminatis, são especialistas em criar frentes de choques e ficam sempre por trás, onde ninguém pensa ou imagina que eles são os principais responsáveis. Foram os articuladores pela desativação do papado. Com a prisão do Papa Pio VI em 1798, uma estratégia dos jesuítas, morre aquela figura negativa medieval do Papa e da Igreja Católica, que incluía punição, intolerância, perseguição religiosa e morte aos hereges provocadas pela Santa Inquisição. E em 1929, com o Tratado de Latrão, surge um novo papado, admirado e respeitado por todos. Mas durante esse tempo todo, o sistema papal não dormiu, ele esteve ativo e muito atarefado na sua missão. O Papa Leão XIII lançou a encíclica Rerum Novarum, a qual revolucionaria a base conservadora da Igreja Católica com o advento de um catolicismo social, o qual ajudaria no estabelecimento de uma nova ordem mundial. Através dos Estados Unidos, da ONU, sociedades secretas, sindicatos, ONGs e outras instituições, o Papa está conseguindo pouco a pouco a reaver aquele domínio que perdera na Idade Média. É seu intento dominar o mundo inteiro e assim revelar o seu verdadeiro caráter. Então, assim que as barreiras legais forem removidas e posto legalmente os interesses de Roma, as fogueiras voltarão a serem acesas novamente. Através do fato ocorrido com Thomas Becket, um emissário papal, o Papa passou a ter controle da coroa britânica e, por conseguinte, em 1776, dos Estados Unidos também, já que o Tratado de Paris, de 1783, não passou de um memorando interno. Desta forma, os Estados Unidos são controlados pelo Vaticano e estão trabalhando arduamente em favor dos interesses de Roma para a implantação de um governo mundial. É por isso que em Apocalipse 13 fala de uma besta, isto é, de um poder que sobe da terra. Como o mar é um lugar que tem muitas línguas, povos, nações, então terra é um lugar deserto, com pouca gente, um lugar não habitado ou não conhecido ainda pela civilização de então. Assim, esse poder surgiria de uma terra recém-descoberta, a América. Os Estados Unidos vão criar um sistema de legislação que funcionará como o papado era na Idade Média. Isto é, será um sistema que imporá interesses religiosos através de leis civis e usará todo o aparato estatal para garantir o seu cumprimento. Então preste atenção. Para se criar a imagem de alguém, é preciso construir algo que pareça com esse alguém, que tenha as mesmas características desse alguém. Então, para a criação de uma imagem da besta, é preciso algo que se pareça com a besta. E qual era a principal característica do papado? Era a imposição de leis religiosas com o amparo do Estado. Hoje, os Estados Unidos são conhecidos por ser um país onde impera a democracia. Mas chegará um tempo, e não está muito longe, em que esse país tornar-se-á um modelo para o mundo todo de verdadeira tirania e opressão, a verdadeira face do fascismo. Não é à toa que podemos encontrar símbolos do fascismo nos Estados Unidos. E um jornal jesuíta já dizia: o fascismo é o regime que corresponde mais intimamente os conceitos da Igreja de Roma. Civiltà Católica. Agora nós podemos entender por que a Bíblia disse que esses dois poderes trabalhariam juntos.
Nesse sistema de leis que os Estados Unidos pretendem implantar, está incluso a aprovação de uma lei que tornará obrigatório o descanso dominical. Esse modelo será copiado rapidamente pelo mundo todo. Aí, sim, estará ativada a marca da besta. Se você olhar ao redor do mundo, verá que existe um grande movimento mundial em favor do descanso dominical. E quem será estar por trás disso? A aprovação do projeto que trata do fechamento do comércio aos domingos aqui em Manhuaçu. Sim, nós recebemos esse projeto e entendemos que ele foi de grande importância e valia para a família de Manhuaçu. Não só a família dos comerciários, mas também para a família dos comerciantes e da população em geral, porque vai ter o domingo para poder passar um tempo a mais com a sua família. E uma questão muito importante é que o Papa, ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Então, seja, devido ao quê? É por causa de dinheiro, é por causa de lucro? Não, é para valorizar a família, né? E em Manhuaçu, temos uma cartilha aí da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, que ela fala da importância do domingo para a família. É um dia que a pessoa tira para passear, tira para ir numa igreja, tira para ficar em casa, para descansar. E esse projeto já se alastrou, né? Essa semana já foi aprovado em Vitória, aliás, em Viçosa, e Vitória já está funcionando há muito tempo, em Muriaé também. Então, ou seja, ele já vem ganhando força, né? E com essa questão do Papa ter entrado na jogada, entrado nessa luta, né? Eu acredito que mais cidades irão aderir a esse projeto. Vamos falar agora de um outro projeto importante, um outro projeto de lei importante que tramita na Câmara de São Paulo, que quer fechar as portas das grandes redes de supermercados aos domingos e feriados. E quem compra ao domingo? Ou aos domingos? A gente vai falar sobre isso, mas vamos dar uma olhada na reportagem, porque esse assunto tem gerado muita polêmica na cidade. O projeto de lei que tramita na Câmara dos Vereadores de São Paulo quer fechar as portas das grandes redes justamente nesses dias. Pela proposta, apenas os estabelecimentos com até 50 funcionários poderão funcionar aos domingos e feriados. Para Ricardo Patá, que representa os trabalhadores, as grandes redes não vão demitir, porque o projeto vai ajudá-las a reduzir custos. São os dias de maior movimento. Mesmo assim, a direção apoia a ideia de fechar o estabelecimento aos domingos. Os mercados fecharam domingo? O assunto já foi discutido em uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores de Toledo. A maioria dos interessados aprovou a ideia. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, dos 30 donos de supermercados da cidade, apenas 3 não concordaram com o projeto. Hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de Campos Gerais, conhecendo o nosso poder legislativo municipal. E hoje a gente vai ver uma votação de um assunto que interessa exatamente a você, consumidor campos-geraense. Os supermercados de Campos Gerais deverão fechar totalmente aos domingos. Parece que alguns comerciários estão se organizando para que os mercados voltem a fechar no domingo. Eu acho que é uma opção de cada cidade, no caso, né? Tá? Os funcionários pudessem ficar ao menos um dia junto às famílias. Os trabalhadores e as trabalhadoras que trabalham no ramo de supermercado, geralmente o domingo é o dia que essa pessoa vai numa igreja, se encontra com a família, se encontra com seus amigos. Esta iniciativa que se está a desenvolver em diversos países da União Europeia e também aqui no Parlamento Europeu, na defesa de um domingo sem trabalho. Porque é importante que os trabalhadores possam manter um dia sem trabalho, o domingo, para poder dedicar-se à sua família. Il tempo di riposo, soprattutto quello domenicale, è destinato a noi perché possiamo godere di ciò che non si produce e non si consuma, non si compra e non si vende. São vários os fatores que sustentam essa bandeira, mas 3 se destacam: aquecimento global,
descanso do trabalhador e dia da família. É claro que o verdadeiro motivo eles não vão falar, mas veja só o que uma escritora norte-americana há mais de 150 anos já falava sobre essas leis. Autoridades da Igreja e do Estado vão se unir para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor do público, cederão ao pedido popular de uma lei que imponha a observância do domingo. Ellen White. Por isso, a farsa do aquecimento global. O próprio Papa Francisco tem empenhado muito na criação dessa lei. Recentemente, em uma encíclica sobre o meio ambiente, ele disse que a ação do homem é responsável pela mudança climática e aquecimento do planeta. Assim, nós até podemos imaginar que eles, sem dúvida alguma, vão escolher um dia sem poluição, um dia de descanso para o planeta. Um dia que, ao mesmo tempo, seja um dia da família, um dia de descanso para o trabalhador e um dia de descanso para o planeta. E qual dia será? O domingo. Nossa geração tem presenciado a criação de várias leis que em outros tempos seriam absurdas. São leis criadas por laboratórios de engenharia social, projetadas para fins específicos. Visam a destruição da família e a desestruturação da sociedade. A legalização da prostituição, lei da palmada, a desconstrução da realidade sexual de macho e fêmea, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, legalização das drogas, o desarmamento da população, etc., são metas estabelecidas pela ONU e estão sendo implantadas no mundo todo. Veja na história o que aconteceu nos países que desarmaram a população. Por que isso? Qual a finalidade dessas leis? Essas leis visam levar o caos à sociedade, para depois eles apresentarem a solução: uma nova ordem mundial. Como muitos não aceitarão essa nova forma de governo, eles estão desarmando a população para que o povo não tenha armas para lutar. Hoje foi discutido na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional um acordo assinado na ONU pelo Brasil, que na prática pode tornar o controle de armas no Brasil, armas individuais, mais restritivo ainda que o próprio Estatuto do Desarmamento. Assista. Senhor presidente, é um tratado complexo, né? Vai carecer mais estudo da minha parte. Se bem que eu já sei o meu voto, tranquilo, só por quem assinou, Dilma Rousseff, e por quem está apoiando. Olha quem faz pressão para aprovar. Conecta os direitos humanos. Eu tenho nojo da palavra direitos humanos nesse país. Nojo. Instituto Sou da Paz. Viva Rio. Igarapé. Desarma Brasil. Pressão desses grupelhos que ganham grana de ONGs internacionais, institutos, de fundações, para vir aqui fazer o seu proselitismo. O cerne do projeto não é tráfico aí de tanque, de forma ilegal, veículo de combate, sistema de artilharia, aeronave de combate, helicóptero de ataque, navio de guerra. A intenção é arma leve. Arma leve. Desarmar o povo brasileiro. Nunca a insegurança teve tão descontrolada depois desse malfadado Estatuto de Desarmamento. E vou exercer todo o que eu puder fazer para inviabilizar a aprovação deste acordo, que não serve para um país decente. Para um país que quer ser comunista, ditador, ele é nota 10. Que o objetivo é só um, é desarmar o cidadão de bem. Porque o acordo é bem claro, quando faz a demonstração de bem. Porque está aqui na exposição de motivos, item 9, para encerrar, presidente. Item 9. O ATT, quando em vigor, deverá ter importantes impactos positivos para a paz e a segurança internacionais. E internamente para a segurança pública dos estados e para a redução da violência armada. O objetivo é exatamente esse. É ou não é a intenção de desarmar o povo?
E logicamente, vai aumentar a violência, mas a intenção não é essa, é para não haver reação. Esse é meu posicionamento, senhor presidente. O objetivo do acordo é desarmar o cidadão de bem, mais nada além disso. Ok. Nessa polêmica do homossexual. Pede. Como é que fala? Como é que fala lá na Câmara mesmo? Pede a parte. Pede a parte. Fica nervoso não, tá? O lance é o seguinte. Ó. A educação, desde que o Estado passou a intervir na educação, na família, começou a estragar a família. Esse negócio da lei da palmada, esse negócio de proibir, essas leis que a Dilma Rousseff fez, não pode intervir na família. Quem dá educação, primeiro a família, depois a escola. Um pouco de tempo depois, quando as leis que obrigam a desonrar a Deus forem criadas, Jesus sairá do Santíssimo e colocará suas vestes de rei. Quando isso ocorrer, as pragas preditas em Apocalipse começarão a cair. Esse será o sinal de que a sorte de todos já foi decidida. Acaba-se aí o tempo de graça para a raça humana. O destino de cada pessoa já foi decidido ou para a vida eterna ou para a morte. 2 das 3 últimas mensagens a serem pregadas à humanidade têm a ver com a besta que sobe do mar. Caiu Babilônia, e se alguém adorar a besta ou a sua imagem. Então, no começo da vigência dessas leis marciais, é bem possível que alguns cristãos morram, inclusive não cristãos também, pois milhões vão morrer protestando contra a nova ordem mundial. Mas depois que o tempo da graça acabar e o destino de cada ser humano tiver sido traçado, nenhum cristão fiel morrerá mais. Então, assim como o cerco de Jerusalém foi o sinal para os cristãos no ano 70 depois de Cristo, nós também temos um aviso para o fim do tempo do fim. Quando sair a lei obrigando o descanso dominical, devemos sair das grandes cidades. Como eles verão que haverá um pequeno grupo que não estará obedecendo essa lei, então, quando fizerem uma outra lei decretando a pena de morte ao infrator da lei dominical, esse será o aviso para sairmos das pequenas vilas, das pequenas civilizações, pequenas currutelas e irmos para as montanhas e lugares desertos. Segundo Apocalipse, o mundo todo será dividido em 10 blocos. Cada região terá um governante e ele estará sujeito a um líder mundial. Esse líder mundial, que será o Papa, juntamente com os governantes, irão acabar com a Igreja Católica e o sistema religioso protestante como conhecemos, e vão implantar uma religião demoníaca de adoração a Lúcifer. Eu posso ser contra ou a favor, muito bem. Agora, por que ele fez esse ataque? Não dá. Acontece que não se admite que a igreja possa ser dotada de uma seriedade que é também filosófica, que tem história. De algum modo se quer banir o cristianismo do Ocidente. E isso não é só no Brasil, não. Isso está presente nos Estados Unidos, está presente na Europa. Né? Fica parecendo que o cristianismo que uniu o Ocidente, ele é essencialmente mau, essencialmente perverso. Não é? Saiu aí na agência JB, está aqui, um artigo do Ives Gandra muito bom sobre o crescimento da cristofobia. Tá certo? Ele mostra que esse negócio de perseguição a cristão no mundo já está alcançando proporções alarmantes. Pior é o seguinte, é que existem 2 tipos de perseguição. No mundo islâmico e comunista, você tem a perseguição física, você tem a matança direta. Mata, prende, né? No Ocidente, você tem o cerco legislativo cada vez mais engenhoso, cada vez mais astucioso, porque eles sabem que eles não podem entrar, vamos dizer, num ataque direto, não pode proibir a religião, como se fez na União Soviética, né? Porque vai ter uma reação popular muito grande. Então o que você faz? Você cria pequenas legislações e pequenos regulamentos que vão pouco a pouco tornando impossível o culto religioso. Leis que obrigam o indivíduo, o crente, a agir contra a sua religião. Por exemplo, está lá a instituição católica, agora a instituição católica é obrigada a distribuir camisinha e anticoncepcional. E é obrigada a indicar clínicas de aborto. Então você impõe ao indivíduo o dever de violar a sua consciência religiosa. Se ele não violar a consciência religiosa, ele vai para a cana. Exatamente a técnica que estão usando agora. E estão usando em toda parte. Isso quer dizer,
Vamos falar o português claro. Existe no mundo, em plena execução, um processo de extinção da religião, especificamente da católica. Não dá para esconder mais. É uma coisa uniforme em todo mundo, as técnicas são as mesmas e a possibilidade de ser coincidência é zero. Vocês leiam no livro do Lee Penn, False Dawn, que eu já mencionei aqui, tem toda a documentação do projeto de implantação de uma religião biônica mundial. Esse projeto está em plena fase de implementação. E toda essa gente, Dilma Rousseff, Gilberto Carvalho, está tudo trabalhando para isso. Não se iludam. Vejamos a seguir alguns dos seus principais objetivos: promover a globalização, ecumenismo, promover a integração das religiões do mundo todo, destruição do cristianismo, destruição da família, através de leis sobre moral sexual, como facilitação do divórcio, casamento entre pessoas do mesmo sexo, legalização da prostituição, proliferação da pornografia na televisão, cinema e demais meios de comunicação, distribuição igualitária de bens, regulamentação do direito de herança, abolição do sentimento de patriotismo à causa nacionalista, extinção de religiões baseadas na fé em um Deus vivo, em oposição à fé na natureza, no homem e na razão, e desarmamento da população mundial. Eu vou explicar para vocês essa nova ordem econômica. Eu vou apresentar para vocês citações dos próprios católicos. E eu quero dizer para vocês que o que nós estamos experimentando ainda não é nada comparado com o que vai vir. E eu posso dizer isso porque eu já passei por essa experiência. Se vocês quiserem um dia ler um livro interessante, Megalomania Eclesiástica. Mas eu também vou fazer citações de encíclicas. De acordo com a lei canônica, o controle de toda a propriedade da Igreja Católica Romana pertence ao Papa, seu supremo imperador. Tudo que eu vou dizer agora vai ser confirmado por uma citação. Tudo vai ser substanciado por uma encíclica papal ou por uma citação. O comunismo tornou toda a propriedade particular uma propriedade do Estado. O capitalismo diz: a propriedade pertence ao indivíduo e ninguém tem o direito de tirá-la. Agora, se isso é tese e antítese, então deve também existir um intermediário. E é por isso que o Papa condenou o comunismo, mas ele também condena o capitalismo. A nova ordem mundial será um intermediário em nome da igualdade. Então vamos dar uma olhada nessa questão do pensamento econômico da Igreja Católica Romana, a propriedade privada. Tomás de Aquino não escreveu nenhum tratado sobre economia, mas seu pensamento, baseado no de Aristóteles, é a base para a compreensão do pensamento econômico da Igreja Católica Romana. Toda vez eu vou fazer uma citação. Agora, nesta citação, o que Tomás de Aquino está dizendo? O pensamento econômico da Igreja Católica, como desenvolvido pelos papas em suas encíclicas e pelos concílios da Igreja Católica, contribuiu para as seguintes coisas. Número 1, para o feudalismo e para o socialismo das guildas na Europa durante a Idade Média. Número 2, para o fascismo na Itália, Espanha e Portugal. Para o nazismo na Alemanha no século XX, para o intervencionismo e o Estado redistributivo do Ocidente, incluindo os Estados Unidos no século XX. E número 5, a teologia da libertação na América Latina e na África no século XX. Tomás de Aquino disse: a posse comum de todos os bens é uma lei natural. Ele escreveu, disse que a posse de todos os bens em comum e da liberdade universal são uma lei natural porque a distinção entre bens e a escravidão não são coisas da natureza, mas invenções da razão humana para o benefício da vida humana. Agora, o que isso tudo significa? Simplesmente quer dizer que a propriedade é para o uso comum. Você pode possuí-la, mas é para uso comum. A comunhão de bens, escreveu ele, pertence à lei natural. Não que a lei natural dite que todas as coisas devem ser possuídas em comunhão e que nada possa ser uma propriedade individual. É possível que possuamos bens, sim,
mas porque a divisão dos bens não se dá de acordo com a lei natural, mas é, em vez disso, oriunda do acordo humano, o que pertence à lei positiva. Eles falam tanta abobrinha, mas é interessante. Continuem prestando atenção. Então, a posse de bens não é contrária à lei natural, mas uma adição a ela inventada pela razão humana. Vamos continuar. Tomás escreveu: portanto, tudo que um povo tiver em excesso é devido pela lei natural ao propósito de socorrer os pobres. Ah, agora nós estamos chegando lá. Você pode ter bens, qualquer coisa que você queira, mas se você tiver mais bens do que você precisa, esses bens devem pertencer ao uso comum daqueles que não têm nada. Será que isso faz sentido? Agora, se você cria duas classes de indivíduos, os ricos e os pobres, e se há uma situação em que as duas classes, os ricos e os pobres, você pode viajar o mundo inteiro e você vai ver que há nações ricas e nações pobres. E você vai descobrir que todas as nações ricas são protestantes. Já notaram isso? Todas as nações ricas são protestantes. Agora, se você tivesse um plano de deserdá-las todas, para que você pudesse ser de novo governante de tudo, e para que elas tivessem que vir implorar aos seus pés por qualquer coisa, vejamos então como isso se desdobra para o propósito de socorrer os pobres. Porque os bens são para uso comum pela lei natural. Então, não é pecado se os pobres tiram os bens dos seus vizinhos. Tomás escreveu: em casos de necessidade, todas as coisas se tornam propriedade comum. Então não há pecado em tomar a propriedade do outro, porque a necessidade a torna como pertencente a todos. Claro que há um aspecto da partilha. Se eu vejo que o meu próximo está em dificuldade, como bom cristão, eu devo ajudá-lo, certo? Sim, mas agora nós estamos falando de uma lei. Então, se o meu vizinho tem uma necessidade, e quem determina a necessidade? Ele mesmo determina a necessidade. Eu tenho necessidade, eu tenho necessidade. Eu tenho necessidade de uma televisão, e eu não tenho televisão. E você tem dinheiro, e você pode comprar outra televisão se você quiser. Ele pode roubar a televisão sem ser um pecador. Certo? De acordo com Tomás, sim. E se você tiver um carro e ele não tiver um? Ele pode pegar o seu carro sem cometer pecado, de acordo com Tomás de Aquino. Agora, é claro que ele escreveu isso há muito tempo. Talvez a mesma coisa não aconteça hoje em dia. Bem, veremos. Não apenas não é pecado tomar a propriedade do outro, não é sequer crime, de acordo com Tomás de Aquino. É legal que um homem socorra a sua necessidade por meio da propriedade de outro homem que a toma, aberta ou secretamente. Isso não é, tecnicamente falando, roubo ou furto. Não é roubo, tecnicamente falando, tomar secretamente e usar a propriedade de outra pessoa no caso de extrema necessidade. Porque aquilo que se toma para preservar a própria vida se torna um bem particular em razão disso. E no caso de um homem em necessidade, o seu vizinho pode tomar a propriedade de outro homem para socorrer a quem está em necessidade. Artigo 7º. Isso está ficando interessante? Agora, vocês sabiam que se eu deixar a minha propriedade desocupada na África do Sul e alguém se mudar, eu não posso expulsá-lo? Ele entrou porque tinha necessidade. Essa é a lei. E vocês acham que isto é apenas uma lei da África do Sul? Não, esta é uma lei britânica também. Esta é uma lei que está presente em virtualmente todos os países agora. Agora, ela ainda não está sendo implementada porque a situação ainda não exige que ela seja implementada em todos os lugares. Mas uma vez que as fronteiras forem abertas e milhões de pessoas pobres começarem a entrar, bem, então haverá grande necessidade. O projeto prevê que o proprietário rural que tiver uma fazenda invadida não poderá mais recorrer ao judiciário. O que eles estão pretendendo é dar direito àquele que invadir qualquer terra, fazer com que, uma vez invadido, o direito de propriedade deixe de ser do proprietário e de ser do invasor. Se o invasor invadir uma propriedade, o proprietário fica sem a propriedade. Aí a justiça não poderá dar reintegração de posse. Chamarão a sociedade civil organizada, que é formada pela comunidade deles, e essa determinará se deverá ou não ser devolvida a casa. Ou pode ser urbana ou pode ser uma propriedade rural.
Urbana também? Urbana também. As duas estão colocadas, propriedade rural e urbana. Que eu vejo, Caiado, uma certa relação desse projeto com a PEC do trabalho escravo. Assim que você tem uma lista de bons empregadores e bons empregados que serão premiados, subentende, obviamente, que quem não está nessa lista está na lista do que estão praticando ou trabalho escravo ou análogo de escravidão. E a pena a quem pratica trabalho análogo de escravidão na PEC do trabalho escravo, que passou por aqui, infelizmente, e está lá no Senado, é a expropriação do bem. Ou seja, a PEC do trabalho escravo se aplica ao proprietário rural e urbano, que porventura venha praticar o trabalho escravo ou análogo de escravidão, a pena é expropriação do imóvel. Olha um exemplo simples aqui. Vou dar 2 exemplos. Um elemento é uma empregada doméstica. Se porventura o quarto da sua empregada tiver uma ventilação inadequada, sabe qual é a pena para o patrão? Expropriação do seu apartamento ou da sua casa. Ele vai perder o seu apartamento ou sua casa. Vamos agora levar para o lado aqui do empresário. Ele tem 200 caminhões. E tem uma lei aqui aprovada no ano passado, eu fui contra ela, mas foi aprovada, dizendo da obrigatoriedade que aquele caminhoneiro tem a cada 4 horas parar o seu auto. Tem que descansar por 30 minutos. Não interessa se ele está na Baixada Fluminense, não interessa o que tem de valioso em sua carga, ele tem que parar. Se ele não parar, no mínimo, aquele motorista estará exercendo um trabalho análogo à escravidão. Sabe qual é a pena para o dono da empresa? Esse dono da empresa vai perder os seus 200 caminhões. Eles serão expropriados. E o governo do PT, o autor aqui são deputados do PT e do PCdoB, vai aos poucos se articulando, se aparelhando para colocar Mas uma vez que as fronteiras forem abertas e milhões de pessoas pobres começarem a entrar, bem, então aí sim haverá grande necessidade. O governo croata, que se mostrava aberto, afirmou que não tem condições de receber mais gente. A polícia fechou o tráfego em 7 pontos da fronteira com a Sérvia. Os que conseguiram entrar disputaram um lugar nos ônibus que levam os imigrantes para centros de acolhimento. Olha como saiu este trem rumo à Eslovênia, outra escala rumo à Áustria e à Alemanha. Esta atual janela de oportunidade, durante a qual uma ordem mundial verdadeiramente pacífica e interdependente pode ser construída, não ficará aberta por muito tempo. Estamos à beira de uma transformação global. Tudo que precisamos é de uma certa grande crise, e as nações irão aceitar a nova ordem mundial. David Rockefeller. De acordo com o cenário político que ora se apresenta, vemos que a aprovação de uma lei internacional que obrigue a todos o descanso no domingo será o estopim para o desencadeamento de eventos que culminarão no fim do tempo do fim. Então, é preciso deixar bem claro aqui, só existem 2 mulheres no livro de Apocalipse. Só existem 2 igrejas. Não existem 34 mil igrejas, não. Somente 2. E uma é a mulher vestida de sol, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, de acordo com Apocalipse 19:10. Essa, o dragão odeia, tem raiva e quer destruir, pois representa o povo de Deus aqui na terra. A outra é Babilônia, a mãe das meretrizes, ela e suas 30.000 e tantas filhas. Babilônia, que dá a beber o vinho de suas prostituições a todas essas suas filhas. O fato dela ter em sua testa a inscrição mistério significa que, ao contrário do que muitos pensam, essa mulher não representa e nunca representou o cristianismo. Apesar de usar o nome de Cristo, na verdade, esse mistério indica que essa mulher está envolvida com o ocultismo e ela é essencialmente luciferiana. Mas somente os que a conhecem intimamente sabem disso. Segundo o livro de Apocalipse 13,
A besta que controla essa mulher recebe o poder diretamente de Satanás. Apesar dessa confederação religiosa ter aparente vitória, não significa que irão vencer, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso já providenciou a recompensa para os dois grupos. Então, nada temos a temer quanto ao futuro. Se temos a proteção do Criador, ainda que devemos encontrar a morte, sabemos que na sua vinda, Cristo trará nosso galardão. E toda essa confederação religiosa, juntamente com o dragão e seus anjos, finalmente serão vencidos para sempre. Então, a escolha é sua: fazer parte da igreja de Babilônia, a qual o mundo inteiro quase irá seguir, ou fazer parte do povo de Deus, que será minoria e perseguido, mas finalmente vitorioso em Cristo Jesus.